Olá para você que acompanha o podcast Tocantins Rural. Hoje o assunto é carne bovina. O Brasil assumiu a liderança mundial na produção de carne. O Tocantins cresce acima da média nacional e o produtor vive um momento de grandes oportunidades, mas também de decisões cada vez mais estratégicas. Para falar sobre mercado, tecnologia, produtividade e o futuro da pecuária tocantinense, nós recebemos Fernando Penteado. Ele é administrador por formação, casado, pai de 2 filhos e com mais de uma década aí de atuação no mercado de commodities agrícolas nas bolsas, tanto de São Paulo como também de Chicago. E atualmente é presidente da Associação Novilho Precoce aqui no estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. A gente sempre começa perguntando de onde você veio, como que a sua história conecta com o estado do Tocantins. E aí eu quero que você já emende explicando para a gente o que é esse negócio aí chamado novilho precoce. Sara, eu venho de uma família, né, que tinha propriedade rural no interior de São Paulo, né? Então eu cresci, né, eu morava em São Paulo, então eu ia aos fins de semana, né, para a fazenda, então monto a cavalo desde os 2 anos. Eu sou um apaixonado pelo agro. E em determinado momento, quando eu fui fazer a faculdade, fui buscar um trabalho que me levasse para o agro, mas também o mercado financeiro, que é uma outra paixão minha. Então, fui trabalhar com commodities agrícolas, né, na Bolsa de São Paulo, na BMF na época, Bolsa de Mercadorias e Futuros. E depois, né, trabalhei em corretoras, etc., e fui trabalhar num grande grupo, né, chamado Agropecuária Santa Bárbara, né, do Grupo Opportunity, que me trouxe para o Tocantins no final de 2014. Né? Então, lá se vão 11 anos aí de Tocantins. Né? Gosto muito da cidade, do estado. Né? Sou um apaixonado aqui pela região. Entendo que a gente tem uma série de oportunidades, né? e chances, né? Trabalhos que a gente pode fazer aqui em desenvolver esse estado. Né? O estado mais jovem da federação, né? e um estado com muito potencial. Né? A gente vê todo dia que a gente sai de casa, a gente sabe que tem um novo potencial para a gente fazer, desenvolver e crescer. E aí surgiu a oportunidade da Novilho Precoce, né? Essa nossa associação de pecuaristas, né? Importante falar, né? Apesar do nome, né? Novilho Precoce, a gente não trabalha só com animal jovem, a gente atende todos os pecuaristas, né? Cria, recria, engorda. Hoje a gente tem associados pecuaristas do estado todo, né, de norte a sul do estado, e com os mais diversos tipos de criação, pequenos, médios, grandes pecuaristas. E o intuito é reunir essa turma toda para trocar tecnologia, informação, técnicas de produção, compras coletivas, né, reunir essa força, esse volume de gado para comprar melhor, e relações institucionais. Né? A gente tem uma proximidade muito grande com outras entidades, né? Como a AproSoja, né? que é da agricultura. Então, a agricultura não vive sem a pecuária e vice-versa. Eu acho que é muito importante essa nossa união. Né? Tem outra, né? FAET, OCB, né? Que são as cooperativas. Então, a gente está mudando o formato, né? Dessa relação institucional. Então, as associações trabalham muito juntas, né, com um uníssono, né, uma ideia única, né, de desenvolver o Estado, melhorar esse Estado, e passa por uma série de coisas, ambiental, fundiário, às vezes as relações institucionais com o governo. Né? A gente está num Estado pequeno de população, né, então permite que a gente tenha acesso ao governo de uma forma simples. Então, tudo isso vai se juntando nesse trabalho da associação. Então, ter a representatividade da pecuária, né? Então, a pecuária ser representada. Hoje são milhares de pecuaristas pelo estado todo, mas a gente precisa de uma voz, né? Um trabalho para defender e cuidar da pecuária do estado do Tocantins.
Excelente. E quando você trouxe essa questão, hoje nós vamos falar aqui de muitas coisas positivas para o estado do Tocantins, e você trouxe a população do Tocantins, o estado mais jovem, mas aqui tem mais gado do que pessoas. Sem dúvida. Nós estamos hoje com mais de 11 milhões de cabeças de gado, e aí eu queria saber de você, né? Nós somos o sexto maior rebanho do Brasil. Se ainda tem espaço para mais, se a gente ainda tem espaço para crescer aqui no Tocantins de forma aí, né, ambientalmente correta. Muito. A gente tem um espaço gigantesco, porque quando a gente fala de tecnologia, todo mundo pensa em IA, né? Inteligência artificial, essas coisas, mas não, a tecnologia também está no campo e de uma forma muito importante. Então a gente tem cada vez mais, né, as fazendas, os produtores entendendo o uso dessa tecnologia, que traz novos ganhos, maiores ganhos para esses produtores. Então você faz uma inseminação artificial e não uma inteligência artificial, né? Então se confunde aí os nomes, mas você faz uma inseminação onde você tem um bezerro melhor, né? Uma bezerra melhor, você tem uma melhoria dessa genética e tudo isso vai gerando novos ganhos. Então a gente tem um potencial sim, né, de crescer muito o nosso rebanho e, como eu falei, a questão da agricultura. O Estado ele é muito promissor na questão da integração lavoura-pecuária, né? A gente tem regiões do Estado onde o clima é bastante difícil para você fazer uma safrinha. Então, às vezes, o produtor, né, o agricultor faz uma safra de soja e aí não tem tempo de colocar toda a sua área para o milho, né, para o milho safrinha. Então, Aí ele faz a integração lavoura-pecuária. Ele reservar um pedaço disso para fazer a integração lavoura-pecuária, diversificando o caixa dele, né, porque entra mais uma nova atividade, às vezes como arrendamento, às vezes como uma parceria com outro pecuarista e às vezes ele mesmo colocando gado. Então, a gente viu isso acontecer no Mato Grosso, né, onde os grandes agricultores começaram a ser grandes pecuaristas, né, porque aproveitavam suas áreas ali numa segunda ou terceira safra, né, e esse efeito vai acontecer aqui no estado. Então, a gente, quando busca essa aproximação, né, com a ProSoja, é exatamente para isso, para levar o conhecimento da pecuária para o agricultor, né, e criar esse relacionamento entre os dois mundos, né, a pecuária e a agricultura. Excelente. O Brasil ele superou os Estados Unidos na produção de carne bovina e se tornou aí o maior produtor de carne bovina do mundo. O que esse novo patamar representa nacionalmente, principalmente aqui para o estado do Tocantins? Já era quem está dentro do mercado, né, assim, vivendo a pecuária, né, dia a dia, há muitos anos, né, a gente acaba contando um pouquinho da idade, mas você tem esse crescimento era visível, né? Assim, a gente vem acelerando e os Estados Unidos passa por um problema, né, geracional. Então você tem hoje o produtor médio americano, né, de cria, ele é um cara de 65 anos, né, com um rebanho até 200 cabeças, 150 cabeças. Então é um pequeno produtor, né? Muito diferente do Brasil, né? Hoje o Brasil, a gente tem grandes rebanhos, né? Você tem, mesmo o nosso pequeno produtor, está fazendo um trabalho geracional, então tá trazendo uma nova geração, né, para cuidar dessa pecuária. Então, a tendência é que a gente expanda e continua sendo um grande produtor de carne. O nosso efeito, obviamente, a gente tem os dois lados, obviamente, que a gente precisa olhar. Primeiro, achar mercados para a nossa carne. Hoje a gente tem uma dependência muito grande na exportação, né? Sim, hoje a China representa 50% do mercado. Exato. Então a gente precisa ampliar o número de compradores, né? Então há um trabalho, né, do Ministério da Agricultura para ampliar essas bases. Indonésia, né? Tem o tão sonhado mercado do Japão, né? É um mercado de carnes de alto valor agregado. Até a gente vai ter que fazer um trabalho em determinados rebanhos para atender o Japão, não é todo o rebanho que vai atender. Então, a gente tem Coreia do Sul, temos outros grandes, Vietnã, temos outros países para atender, né? E começar a tirar essas barreiras ditas sanitárias, mas que, na verdade, são barreiras comerciais. Políticas. Né? Comerciais, na verdade. Hoje a gente tem a questão com a Europa, né? Estamos aí assinando esse tratado, né, da União Europeia com o Mercosul, mas tem um problema gigantesco, porque o produtor lá é um produtor pequeno, né, 10, 15, 20 vacas,
só vive por conta de subsídio, né? E acha que vai acabar o mercado dele se chegar a carne brasileira, né? No mercado dele. Então, assim... Então, por isso, cada vez mais eles colocam barreiras e dificultam? Sim, sem dúvida, para proteger essa turma toda, que senão você precisa aumentar o subsídio. Sim. Né? Então, assim, E quando a acaba gente sendo... fala aqui, para ficar claro, são as questões ambientais. Cada vez mais eles colocam questões ambientais, né? Ou também tem as comerciais? Dizem que são ambientais para poder justificar as comerciais. Né? Então, esse o trabalho deles é, né, criar fantasmas aí. Olha, não sei o que, ali tem um problema. E aí a gente entra, né, assim, numa guerra comercial, né? Uma forma tranquila, não é uma guerra, mas é uma guerra comercial, onde a gente precisa ter armas, né? Precisa ter o apoio, né, de estruturas governamentais para a gente poder construir esse relacionamento com os outros países, né? E fazer esse trabalho de prospecção, abrir os países, trabalhar. Hoje a gente tem montando, né, com a nossa Secretaria de Indústria e Comércio aqui do Estado, né, um grupo de trabalho para a gente ampliar as nossas exportações. Exatamente disso, né? Buscando abrir para os nossos frigoríficos outros países que a gente possa atender. Hoje nós já exportamos para os Emirados Árabes Unidos? Sim, Sim, né? exportamos. Ali, a região do Oriente Médio ali é um grande comprador. Eles são muito do frango, né? Então, são grandes compradores de frango, né? Então, empresas nacionais hoje abrindo. E aí eles... É um outro tipo de guerra comercial. Tudo bem, eu abro o seu mercado, mas você tem que botar um pezinho aqui dentro. Né? Então, agora um grande frigorífico nacional está ampliando e abrindo suas indústrias lá na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. Né? Então, assim, venha colocar o pé aqui dentro, né? Incentive a nossa economia local, mas eu deixo também uma porta aberta para você exportar para cá. Então, são relações comerciais, mas que a gente não tem hoje com a Europa. Né? Certo. A gente tem outro dado interessante aqui, que o Tocantins alcançou um crescimento de 9% no abate e um aumento de 36% nas exportações. O que você explica? A gente já está falando sobre isso, mas na sua visão, por que esse crescimento do Tocantins acima da média nacional? O que explica esse crescimento do Tocantins? O que a gente tem aqui de tão diferente? Primeiro, a qualidade do gado do Tocantins é muito superior, né, assim, a vários estados. Hoje a gente tem um trabalho muito grande, né, sendo feito, como eu falei, né, da tecnologia. Então, os produtores têm investido nisso, têm investido em trabalhar seus rebanhos, né, melhorando a qualidade do gado. Então, o gado do Tocantins hoje é buscado por todo o Brasil. E a gente tem, né, hoje são 9 frigoríficos, CIF, né, que podem exportar, podem trabalhar aqui no estado. E a gente tem visto, né, esses frigoríficos conseguindo abrir um pouco mais de mercado junto ao produtor. Porque o que acontecia? Você tem esse animal mais jovem, né, o garrote ou o boi magro, saindo para outros estados, porque é um bom animal, e aí esses outros estados vêm buscar aqui, né, confinadores nesses outros estados, vêm buscar o animal aqui, né, e isso vai se equilibrando até o momento que o preço, né, local começa a viabilizar o cara, né, o produtor confinar aqui dentro. Então a gente tem que administrar isso o tempo inteiro e olhar muito esse mercado, porque você tem, obviamente, interesses, né? Esses compradores, né, de Goiás, São Paulo, Minas, eles ficam olhando o tempo inteiro o mercado e equalizando. Olha, dá para entrar ali vamos entrar no Tocantins, pagando um pouquinho mais, que o gado lá é bom, eu vou trazer para cá. Tem o frete, tem o imposto, mas eles acabam vindo buscar o gado aqui. E a gente tem visto os frigoríficos locais, né, ampliando essa capacidade de compra, né? Então, você falou de crescimento de 9% de abate. Então, eles estão exportando melhor, né? Estão conseguindo tirar essa carne melhor do estado e aí consegue pagar um pouco mais para que esse animal fique aqui dentro do estado. Porque esse é um trabalho importante, né? Assim, Então, o que precisa é a industrialização. Sem dúvida. A gente precisa olhar mais como cadeia, né? A gente precisa desse entendimento, tanto institucional, né, governamental. A gente precisa que o governo olhe e entenda isso como uma cadeia. E até os elos, né? Porque a gente tem sempre uma guerra, né? O pecuarista contra o frigorífico. Não, a gente está no mesmo elo, né? Assim, são elos da mesma cadeia, da mesma corrente. Então, a gente precisa trabalhar junto.
E como é que a gente faz isso? A gente precisa trazer incentivos ao pecuarista para que ele mantenha o gado aqui, que ele termine o gado aqui. E aí os frigoríficos vão conseguir. Né? Você falou num crescimento de 9%, e eles ainda estão com uma ociosidade de 20%, 25%. Né? Então, assim, tem bastante capacidade. tem muito espaço, né? Tem capacidade industrial para fazer isso. O que a gente precisa é que realmente a gente divida um pouquinho o bolo, né, dentro dessa. E às vezes não está no bolso. Não é o frigorífico que vai ter que tirar do bolso dele. Às vezes é um equilíbrio de impostos, né? Que a gente divida um pouco esse pote, né, dos impostos entre governo, frigoríficos. A carga tributária hoje é muito alta? Ela não Do Tocantins? não, ela é igual aos outros estados, né? Mas a gente tem o ICMS da carne, por exemplo, né? Que hoje, em outros estados, como Mato Grosso do Sul, onde tem um programa do novilho precoce, né, desse animal, onde se começou essa parte dessa história, Paraná teve também, Minas teve. Então, foram programas lá atrás, né, para incentivar a industrialização. E aí ocorria essa divisão do ICMS. Né? Então, o ICMS que o frigorífico pagava na carne, ele devolvia e devolve, né, no caso do Mato Grosso do Sul, para o pecuarista. Então, divide essa conta. Né? E aqui a gente precisa fazer esse ajuste. Né? Então, a gente está procurando, né, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, os frigoríficos, para que a gente construa isso de uma forma que incentive o produtor a ficar no estado. Então, isso impede a competitividade, a questão de impostos, ICMS e também a questão do frete. Sim, frete e impostos interestaduais, obviamente você vai ter, né, a guerra tarifária aí para fazer. E o frete não tem jeito. O maior mercado consumidor é São Paulo, né? E o principal porto de exportação, Santos. Então você precisa deslocar, né? Então você tem grandes indústrias, seja no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, então em torno, né, de São Paulo, cercando ali São Paulo, porque ali é o grande mercado consumidor. E aí também sai pelo principal porto, né, de exportação de container, né, porque o embarque de carne é via container refrigerado. Então acaba saindo por Santos. Então você tem um deslocamento natural dessa carne para São Paulo. Mas a gente tem hoje um terminal, né, uma linha férrea, né, uma ferrovia. A ferrovia né, Norte-Sul. A gente tem uma ferrovia Norte-Sul que liga Santos até São Luís. Né? Hoje a gente já está com os 2 ramais funcionando, um da Rumo, o outro da VLI, e a gente precisa partir para os containers. Né? Hoje não tem transporte de container, só de grandes, né, volumes a granel, né, e tanques. Então, a gente precisa fazer esse caminho, né? Ter uma ideia da VLI, né, de fazer um pátio em São Luís, etc., porque você está muito mais perto da Europa, perto dos Estados Unidos, do México, que são novos mercados É só uma compradores. questão de tempo para que isso aconteça. Logística, né, incrementar essa logística. E aí a gente pode atender Santos também. Mas imagina você coloca o container, né, aqui, ele vai, bate no navio em Santos e vai embora para a China, para o Vietnã, para a Coreia do Sul. Sim. Então, a gente otimiza, né, e potencializa a capacidade de estarmos no centro do Brasil. Né? A gente também exporta muito gado vivo? Também alguma coisa, a exportação de gado vivo através de outros ramais. Né? Então, a gente usa, né, os ramais de Belém, alguma coisa vai para São Paulo. Então, você tem algumas saídas aí de gado vivo. É um participante importante no mercado. Ele acabou direcionando para uma raça específica, que é o Angus, né? E Por quê? agora, porque a Turquia recebeu, aí é uma história, né? A Turquia, com problemas, né, financeiros, acabou recebendo um grande dinheiro da União Europeia para cuidar da alimentação, né, do seu povo e etc., para financiar essas estruturas. E aí veio ao Brasil, já que vou comprar carne, vou comprar o que tem de melhor, vamos comprar Angus. Né? Então, leva esses animais Angus, né, vivo para as suas estruturas, termina lá, né, na Turquia e abate por lá. Né? E Eu pensava que era questão religiosa, porque tem a carne halal, né? Eu pensei, mas não necessariamente. Não tem. A raça não tem problema, né? E a gente tem que talvez volte a surgir, né, um grande jogador que era a Venezuela.
A Venezuela comprou muito gado, né? Abatia muito lá, tinha suas plantas frigoríficas, né, em atividade, com gado brasileiro. Com essa mudança política, agora pode Exatamente. ser Pode que... ser que a gente reabra esse mercado, né? A turma de Belém torce muito por isso, né? Para a gente voltar, porque ali é uma Sim. ligação muito próxima, né? Esse navio quase que voltava no mesmo dia. Excelente. Quando você falou dos frigoríficos, a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico para o pessoal que está nos acompanhando, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto aqui com você, que eles falam que existe um cartel aqui no Tocantins com relação aos frigoríficos, que eles se juntam para sempre pagar o mesmo preço. Desmistifica isso para a gente. Isso é verdade, isso não é? Até que ponto é, até que ponto não é? Sara, assim como eu falei, né? A gente vive na mesma cadeia produtiva. Sem o frigorífico, né? A gente não tem para que vender. Então, essas conversas saem não só aqui no Tocantins, qualquer estado que você for falar de pecuária, vai ter uma conversa dessa, né? Como eu falei, são só 9, né, aqui no nosso estado e milhares de pecuaristas. Então, há uma ideia, né, de que isso possa acontecer, porque é fácil você reunir 9 pessoas, né? A gente reúne muito mais em grupos aí de WhatsApp. Mas eu acho que a situação de mercado inviabiliza isso, né? Porque cada um também quer proteger o seu negócio, né? Então, às vezes, eu pagar um pouquinho mais no seu gado, né, e sair dessa conversa, né, de preço único, né, é o que mais acontece. Às vezes, o que você tem é realmente um preço único de balcão, que a gente chama, que é aquele que você liga lá, fala quanto tá, né? E o cara fala, ó, 290, né, 280. E você tem ali as negociações por fora, né? Então, eu tenho um gado bom, né? De repente, o cara fala, ó, o balcão é 290, mas eu te pago 295, porque eu sei que o seu gado é bom, vai me render. Então, e eu sei que você estava vendendo para o outro frigorífico, então eu vou tirar, né, esse seu gado de lá. Então, assim, eu acho que a questão de balizamento de preço, né? Mas pelo mercado em si, para a gente ter poucas plantas frigoríficas, né, de CIF, mas que também estão ajustadas ao nosso mercado. Então, eu não vejo isso como uma barreira grande para... Então, a gente está vendo, né, os produtores investindo, crescendo, etc. E, às vezes, você tem os produtores mais na borda, né, do estado, vamos chamar assim, né, estão mais ao sul do estado, que eles têm ali um concorrente que é o Goiás, né, que vem e paga um pouco mais para levar esse gado do Tocantins. Então, os frigoríficos de lá também sofrem, tem que pagar um pouco a mais para segurar esse gado, né? Você tem na região ali na divisa com o Pará, né, mais para cima, próximo do Bico ali, você também tem uma pressãozinha, né, de frigoríficos no Pará. Então, assim, você tem uma concorrência que está fora. Você tem a Bahia comprando aqui, né? Então, a gente é circundado por vários frigoríficos, né, e por vários estados aí que tem um potencial de compra. Então, eu não vejo como ele balizar, porque ele não vai conseguir falar com o Goiás, né? Entendi. Então, se ele segurar preço na região dele, às vezes ele está perdendo e vai ficar sem esse gado. Certo. Você sempre fala muito que você considera o produtor rural um dos maiores ambientalistas. E aí eu queria que você explicasse para a comunidade como um todo por quê. Porque durante muito tempo se teve a visão de que o produtor rural é aquele que joga o agrotóxico, que na verdade chama defensivos agrícolas, é aquele que polui, é aquele que desmata, e você traz justamente o oposto. Não, ele é o maior defensor do meio ambiente. Aí eu queria que você dissesse por quê. Sara, o agricultor, o agropecuarista, né, é o grande ambientalista desse país, né? A gente pega uma propriedade, né, e aqui no estado, né, em teoria, são 35%, né? Então já reserva 35% para reserva legal, Certo. né? E o nosso estado, com uma bênção, né, que a gente tem, ele tem muita água, né? Então todas as propriedades têm riachos, têm veredas, têm estruturas com água. E a água te leva, né, a APP, Área de Preservação Permanente. Então, já tem mais um pedacinho. Elas não se somam, né? Então, você não pode pegar a reserva legal e jogar dentro de uma APP. São coisas separadas. Então, hoje, na média, tá? Na minha fazenda é menos. Tal. Perfeito, mas na média, você tem um estado onde 50% da área está dedicada ao ambiental, né?
Então, você só produz em 50% da sua área. É então, como se você tivesse um comércio e dentro desse supermercado na cidade, por exemplo, você só pudesse, na metade dele, comercializar. A outra metade você deixa as prateleiras vazias. Nem vazia, você colocar planta lá dentro, Plantas, deixar direitinho, sim. cuidar disso, entendeu? Botar ali, porque você também precisa cuidar, né? Se pega fogo na sua reserva ambiental, a culpa é sua, né? Sendo que você Você está responde de cedendo. forma Você, processual, né? sim, então, né, você tem algum problema, então você está pegando metade do seu patrimônio, né? E separando e falando, não, aqui eu vou cuidar, né? Para o ambiental, para regenerar, para se estruturar, para ficar ali, né? Sem produzir nada, né? Não produz nada. Ah, tem a gestão das florestas, etc., mas ninguém faz, até porque o nosso cerrado não é um superprodutor de madeiras de lei, etc. Então, você tem um trabalho aí, como é que esse cara pode ser chamado de contra o ambiental? Eu peguei metade da minha propriedade, e isso a gente está falando do cara de 10 alqueires ao cara de 10 mil alqueires, entendeu? Assim, então, são áreas protegidas dentro do Estado na mão do produtor, que ele cerca, ele cuida, ele protege do fogo. O fogo é a maior barbaridade que tem, falar que é do agricultor ou do agropecuarista. É o maior prejuízo para o É o maior produtor. prejuízo. Eu sinto muito isso, né? Eu tenho um grande amigo que o fogo passou em 200 hectares, né, da área que ele planta, né, grãos. E aí ele colheu lado a lado na safra, né? Queimou a palhada, né, de milho, né, na seca. Aí ele foi plantar a soja. Ele plantou a soja, 10 sacos de diferença, a menos aonde queimou. Quem em sã consciência colocaria fogo, né, numa palhada? Ah, não, vou colocar um foguinho aqui e vai perder 10 sacos. Hoje 10 sacos para alguns produtores é mais que a margem do negócio, sabe? Sim. Ele toma prejuízo com isso. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, a gente, sim, combate o fogo, né? Hoje tem grupamentos de produtores, grupos, né, de WhatsApp de determinadas regiões, né, fazendo esse trabalho. Aviões agrícolas, né, sendo utilizados para combate ao incêndio. Então, assim, tudo isso está na conta do produtor rural, né? E ninguém se incomoda. E tem um outro lance, né, assim, um outro ponto, que eu vou aproveitar aqui o tema, mas as pessoas esquecem que basicamente grande parte da nossa vida é dependente do agro. Então, o alface não nasce na prateleira do supermercado. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, desde a sua pasta de dente até Você está vivendo o o seu agro. lençol da sua cama. Então, assim, a camisa de algodão, assim, você está vivendo o agronegócio, sabe? Então, essa imagem ruim, né, que a gente tem nos livros escolares, e isso a gente precisa corrigir, tem grandes trabalhos pelo Brasil, aqui no Tocantins a gente não vê, a gente precisa fazer isso, né? O agro precisa ser melhor explicado e melhor visto pelas pessoas, né? Então, aqui a gente vai falar com parte da população que não vive do agronegócio, mas que precisa entender isso, Sim. né? Que a nossa vida é regida pelo agro, né? E esse agro do bem. Ah, tem? Claro que tem. Como tem médicos ruins, como tem advogados ruins, como tem administradores ruins. Lógico, a gente somos humanos, né? Então a gente tem de todos. Temos governantes ruins. Então, assim, a gente tem problemas em qualquer divisão aqui, né, de produção, de trabalho e etc. Então, por que só a gente que vai para o holofote, né? Por que só o agro que vai para o holofote? Não, então vamos falar dos advogados ruins também, dos médicos, dentistas e etc. Engenheiros, em tantos Engenheiros, outros, exatamente. outras profissões. Cara erra e constrói um prédio que cai. Ué, normal, né? E, assim, e a gente tem, obviamente, também. Pessoas. Acontece no agro, o que vai fazer? E devem ser denunciadas e punidas por isso. E está aí a justiça para fazer exatamente o trabalho dela. Com bons juízes, né? Porque a gente tem juízes ruins também. Assim como a gente está dizendo, em todas as profissões existem pessoas boas e ruins. Uhum. Quando a gente fala que o Brasil é o sexto maior, né? Não, que o Tocantins é o sexto maior do Brasil, o que falta? Porque nós somos hoje o estado mais jovem, se nós temos uma população ainda pequena, e se nós somos o sexto maior produtor do país de gado, o que falta para a gente alcançar aí, quem sabe o primeiro, segundo ou terceiro lugar?
Primeiro e segundo eu acho que é difícil por conta de área, né? De tamanho de estado mesmo, né? Então a gente tem o Pará, né? Que são estados, Mato Grosso, estados grandes, mas a gente tem aqui uma troca geracional e um pouco de negócio. Você tem, como é um estado jovem, né? Os primeiros que vieram, e a gente acabou falando um pouco de algumas profissões que vieram cedo para cá. Os médicos, os dentistas, né, e etc., que vieram construir a cidade, né? Então, esses profissionais liberais vieram para cá, advogados, administradores, e compraram terras, né? Então, chegaram aqui, a terra era barata, compraram essas áreas. E hoje eles estão saindo para um profissional, né? Eles estão vendendo essa área para um pecuarista profissional, para um agricultor profissional, né, que vive disso, né? Então, você tem essa troca dessas áreas. Ele teve uma valorização expressiva, né, daquele patrimônio, porque às vezes ele toca como uma segunda atividade, né? E é mesmo, né, para ele é advogado, e ele tem lá uma terra, né, com uma pecuária rodando bem, mas não com uma excelência, né, que você poderia crescer esse rebanho. Então, eu acho que tem uma troca aí importante, né, que vem acontecendo, natural. Você vai ter esse cara, ele sai, ele era uma área pequena, aí o filho já não quer ir, né? Então ele acaba a mulher não gosta muito, às vezes a mulher gosta até mais que o cara. Do que o cara, sim. Então a gente tem, você tem um ajuste aí, né? Então e isso está acontecendo nesse momento. Você está sentindo que isso está acontecendo exatamente. Nesse momento? Porque as terras subiram muito de preço, então o cara fala, pô, agora eu já posso realizar. Né? Eu já posso sair, eu comprei lá a 10, vou vender a 80, né? Já tem um baita negócio aí vou comprar uma casa de campo, vou comprar um outro apartamento, e vou investir na cidade. Então a gente enxerga esse mercado. E às vezes tem esse cara se profissionalizando, né? Dentro da associação a gente tem engenheiros e outros profissionais, médicos e etc., que tocam a sua operação de pecuária com excelência, né? Então, buscaram tecnologia, buscaram auxílio, né? Buscaram profissionais para auxiliá-los, né, a desenvolver a pecuária como um outro negócio, mas como um outro negócio prioritário para ele, né? Então, assim, esse também está crescendo o rebanho, está aumentando sua estrutura e, às vezes, comprando o vizinho, que eram outros médicos e outras... Né? Estou citando médicos aqui, mas a gente tem uma série de, né, donos de supermercado e etc. Então, todos aqueles que vieram formar o Estado, né, aproveitaram. E, às vezes, alguma mudança geracional. O pai tinha aquela terra, né? Aí os filhos são 5, 6, 4, né? E a terra é pequena para dividir por todo mundo. Um já comprou um outro negócio, já saiu aqui do estado, etc. Então, o pai vai vender essa terra para alguém que vai tocar ela de uma outra forma. Então, você tem aí essas mudanças, né, por épocas. Então, isso vai acontecendo conforme os ciclos novos vão acontecendo. E a gente tem uma migração importante, né? A gente está vendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses produtores aconteceram o que a gente chama de reforma agrária familiar. Prova disso é as cooperativas, né? A Castrolanda se instalando ali em Colinas, a todo vapor. A gente já tem há 10 anos aqui a Frisia. A Frisia, Castrolanda, a Agrária, né? Tem várias cooperativas vindo. Por quê? Porque também acontece lá. O cara tem 100 alqueires, né? Ou áreas menores até. E ele fala, bom, agora eu tenho 3, 4 filhos. Como é que faz para dividir? Vai ficar 20 para cada um? Não vai funcionar, né? Ele não consegue produzir. Então, filho, pega aqui esse dinheiro e vai embora para o Tocantins. Lá você vai comprar 8, 9, 10 vezes mais terra. E aí sim, cria uma outra estrutura para eles começarem a trabalhar. Então, existe essa migração, né, ocorrendo. Lá no Mato Grosso foi nos anos de 70, né? 1970, 80, que aconteceu essa migração e no Tocantins está acontecendo agora, nesse momento. Certo. Já caminhando para o fim, né, o nosso tempo, o papo está muito bom, mas a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso podcast. Eu cresci na roça a vida toda ouvindo que a pecuária ela tem ciclos. Tem alta, tem baixa. Tem alta. Se você está na baixa, você pode esperar que vai vir alta. Se você está na alta, você pode esperar que vai vir a baixa. Sim. É verdade ou não? E o que explica isso? É verdade, a gente tem o ciclo pecuário e é natural do ser humano, né? Faz parte isso, né? A gente vive o ciclo pecuário, o efeito manada. Então, o bezerro começa a se valorizar, todo mundo começa a segurar vacas e novilhas para emprenhar, aí o mercado enche de bezerro, né? Nos ciclos, né? Isso aqui eu estou falando anos vão acontecendo, e
enche de bezerro, aí o preço do bezerro cai, aí o cara tira todas as vacas e novilhas da fazenda, aí falta bezerro. Então, o ciclo pecuário acontece por isso, né? Então, você tem esse modelo acontecendo. A gente está num momento de alta, né? A gente tem visto a reposição subindo, né? Vamos tirar o temporal aqui, né, do podcast, que tem gente que pode ouvir isso, né, daqui a um ano e tal, pode criticar. Caiu, mas não, assim, a gente acredita que esse momento, né, da pecuária, ele ainda perdure por 2, 3, 4 anos aí, num cenário de alta. São o quê? Média 6 anos? Ele varia, né, média histórica de 5 a 6 anos. Meu pai dizia que era 7. De 5 a 7 anos, aí uma média de 6 anos, mas você tem o momento de... A gente vai encurtar esse ciclo e a tendência é que a gente comece a ter ele menor, né? Que a curva dele não seja tão grande. Então, você vai ter produção, né? Você tem um intervalo pequenininho, então você vai achatando essa curva ao longo do tempo por conta da tecnologia. Isso né? é ótimo. Você começa a incentivar isso e o cara ele fica menos sujeito a esse entra e sai, né? Então, não, eu produzo, então eu vou continuar aqui porque eu estou ganhando dinheiro, né? Então, você distribui um pouquinho dentro da cadeia esse recurso, né? O criador ganha dinheiro, o recriador ganha dinheiro e o confinador, o terminador ganha dinheiro. Então, você achata essa curva, né? Que ela já foi muito grande, né? Então, você tinha momentos de uma disparidade gigantesca, né? A gente viu bezerra de R$800 há 2 anos atrás, 2, 3 anos, hoje está 2.300, né? Então, assim, isso você vai achatar, tá? Sabe, essa curva, a Sim. tendência é que a tecnologia achate ela. Certo. E para finalizar, gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando, a associação, ela é feita para quem? Quem que pode se associar? São só grandes produtores ou pequenos e médios também podem, né, fazer parte da associação? Explica para o pessoal. A associação é para todos os pecuaristas, né, do estado do Tocantins. A gente tem desde pequenos produtores, médios, grandes, e a vantagem até é para os menores ou médios e pequenos, né? Por quê? Porque você começa a ter o poder de compra, né, e o poder de negociação dos grandes, né? Então, você começa a viver a cadeia, né? Então, quando a gente vai fazer uma compra coletiva, por exemplo, o benefício é muito maior do pequeno, porque ele que tinha, né, uma compra, às vezes, regional, né, de algum produto, você tinha ali, a hora que você trabalha, né, a pressão do volume aqui, o ganho para ele é muito maior. Talvez o grande já estava muito próximo ali à diferença. Então, o ganho está para essas pessoas, né? E a gente quer democratizar, eu acho que a informação, né? Então, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, né, muito focado em trazer técnica, trazer solução, trazer conversas ali, onde o grande, médio e pequeno comentam, né? Olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo um sombreamento, estou alimentando minha novilha. O famoso network, né? As trocas de informações, troca de informação. conhecimento. Agora, nesse ano de 2026, a gente vai fazer encontros nas fazendas dos pecuaristas para que eles apresentem o que estão fazendo, essa troca, para a gente trazer, né, e democratizar essa informação para que todos possam produzir melhor. Certo. Fernando, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado a você, obrigado pelo convite.